Fala, mulherada incrível! Hoje eu vou conversar com você sobre autismo, transtorno do espectro autista. Várias pessoas me escreveram pedindo para falar a respeito, então esse é o vídeo 1 de 2. Eu sou Giba Uchida do canal Criação Consciência, sou cientista, educadora parental. Se você ainda não se inscreveu no canal, já aproveita e se inscreve. Clica no sininho para ativar a notificação e não perder nada. Deixa seu like. Me segue também no Instagram, @Criação Consciência. Então, antes de qualquer coisa, vamos entender um pouquinho, bem pouquinho, tá? É só um saborzinho aí do que é o transtorno do espectro autista. Essas crianças que são autistas, e leia-se, ai, agora todo mundo é autista, que não sei o quê, ai, agora tudo é isso. Na verdade, tem um monte de gente que são autistas não diagnosticados, já adultos. Então, não é que agora está aparecendo mais, é porque o diagnóstico está sendo fechado com mais frequência. Então, muita gente sofreu toda uma infância por não ter recebido as terapias adequadas. Não é de agora, não é coisa nova. Então, vamos parar com esse negócio de antigamente não tinha isso. Bobagem. Ok? Então, o transtorno do espectro autista, ele leva que a criança tenha algumas características dela. Elas são consideradas neuroatípicas. O que é ser neuroatípica? Neurotípico é o comum, não, típico, comum. É o que acontece na maior parte dos casos. Neuroatípico, a criança ela processa as coisas de uma forma diferente. Isso às vezes traz algumas questões do ponto de vista comportamental, social e de comunicação. Então, neste vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre os sinais. E lembrando, pode ser que a criança apresente poucos dos sinais. Não precisa gabaritar, não é teste, tá? Você não precisa passar na média. Então, são pontos para você ficar alerta e buscar apoio, buscar ajuda. Algumas alterações sociais eu vou falar aqui e você vê se você acompanha isso na questão dos seus filhos ou das crianças que você conhece. Pontos de alerta. Resiste a carinhos, né? Se esquiva muitas vezes, se sente incomodado, desconfortável com o toque. Tem pouco ou nenhum contato olho no olho, então a criança muitas vezes ela não sustenta aquele olhar, né? Não aponta para objetos para chamar a atenção dos pais, tipo, tem dificuldade, raramente ela expressa na sua face, né? Tem expressões faciais de acordo com o que ela está contando ou com o que ela está vivendo. Então ela tem dificuldade de expressar as emoções de acordo com a situação que ela está passando. Também tem dificuldade de ler a emoção no outro. Então, às vezes o outro está triste e ela está falando de uma coisa aleatória, ela não consegue captar as nuances do comportamento do outro. Tem uma menor propensão a demonstrar empatia, mas não por não se preocuparem com os outros, mas porque não conseguem muitas vezes ler a emoção do outro, ler a expressão do outro. E com isso, às vezes, acabam atropelando a outra pessoa. Agora eu vou passar para você alterações de comunicação. A criança pode demorar mais para falar. Então, crianças, às vezes, de 18 meses que ainda não falam nada. E abre parênteses aqui. Essas questões, elas podem estar relacionadas ao autismo, mas podem estar relacionadas a outras coisas também, tá? Então, de uma forma ou de outra, uma criança demorou muito para começar a falar, é importante que leve numa fono, é importante fazer uma avaliação. Meu filho mais velho, ele demorou bastante para falar. Não por estar dentro do espectro autista, mas por questões dele, da própria morfologia. Então, ele precisava de mais estímulo, de mais exercício. E a gente pecou aqui em levá-lo precocemente. Resultado, atualmente ele está perfeitamente falando tudo com os fonemas adequados, mas a fono dele, o processo de fono dele demorou mais. A gente só conseguiu ir atrás quando ele já estava com 5 anos, por uma questão de mudança de cidade, porque a primeira fono que a gente foi visitar era péssima, né? Então também ficar esperto com isso, tem profissionais e profissionais. Muitas vezes a criança se recusa a falar, então às vezes ela até consegue, mas ela não quer ficar de olho nisso. Repetir os sons de outras pessoas o dia inteiro, repetir, 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 muitas vezes sem fazer ideia do significado daquilo. Isso é chamado de ecolalia. Então é bem descrito da pessoa ficar repetindo, repetindo, repetindo. Lá, 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 lá. Bola, 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 bola. Ok? Tem dificuldade de manter ou iniciar uma conversa.
Então, aquela pessoa que tá meio no mundo dela, não consegue trocar muito ali, se sente desconfortável, tem que ter um processo a mais para conseguir acessar essa criança. Menos propensos a usar brinquedos como se fossem pessoas, né, para fazer a sua brincadeira, para fazer o seu desenho do seu brincar ali. Uma memória muitas vezes excepcional, tanto em relação a palavras escrita, quanto TV, quanto jingles, quanto datas, números, tá? Então essa memória, fala, nossa, como que você conseguiu guardar isso? Alterações comportamentais. Então a criança às vezes ela se balança mais, ela tende a balançar os bracinhos de uma forma diferente, às vezes correr na pontinha do pé. E é interessante falar isso porque eu conversei com algumas mães e uma delas me disse: eu via ele correndo e eu sabia que tinha alguma coisa diferente, mas todo mundo me chamava de louca. Não, você tá exagerando, isso é uma bobagem. Não era. Gosta e precisa muito de rotinas e rituais. Se para uma criança pequena quebrar a rotina é ruim, é difícil, para uma criança do espectro autista é muito pior. Sair do esperado, sair do combinado causa dor muitas vezes física nessa criança. Então não é frescura, não é larga para lá, não é assim. Pode ficar hiperfocado, então ter esse hiperfoco em determinados assuntos. Então, por exemplo, tem o filho de uma amiga minha que o hiperfoco dele é em planetas, então tudo é planeta. Tem um seriado que eu acho muito interessante que se chama Typical e o hiperfoco dele é em pinguins. Tem um outro seriado também que também trabalha com essa questão do autismo e o hiperfoco da menina é baleia. Então, tudo tem a ver, tudo gira em torno desse hiperfoco. Então, a camiseta verde é porque é Marte, o carrinho verde é Marte, o outro carrinho que tem é Saturno. Então, tudo são planetas. E daí começa uma questão realmente que é a nossa, como é inteligente, como é isso, como é aquilo. Mas para socialização, falar de um assunto só pode ser difícil. Com uma certa frequência, brinca com os brinquedos fazendo pilhas. Então, se o brinquedo for uma coisa mais elaborada, não vai ser usado assim. Ele vai empilhar. Ah, são carrinhos, não, vai virar empilhadinho. São bonecas, vai ser empilhado também. Então, não consegue brincar normalmente com o brinquedo para o que ele foi feito, se ele for um pouco mais complexo do que simplesmente empilhar. Não costuma chorar ou muitas vezes parece que não sente medo. Pode apresentar habilidades completamente discrepantes com a idade. Às vezes tem criança que começa a ler aos 2 anos sozinha. Pode apresentar sensibilidade extrema, tanto para muito sensível quanto para não sensível, para estímulos quanto luz, barulho, cheiro. Pode ficar muito focado em repetir a mesma atividade várias vezes no dia, escovar o dente muitas vezes, lavar as mãos muitas vezes. Então isso também é um sinal de alerta. Então é importante a gente falar aqui de novo que a criança não precisa ter todos os sinais, ela não precisa ter muitos dos sinais, inclusive uma das mães com quem eu conversei, o filho apresenta poucos sinais de outras áreas, mas quase tudo da comunicação. Então é importante compreender que isso não é um gabarito, mas caso você tenha dúvida, você deve sim procurar ajuda. Não fugir do diagnóstico do tipo, se eu não vejo, eu não sei, e não sei o quê. Não. Para ajudar mais a criança, é importante saber como ajudar. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre esse como ajudar. Se esse vídeo te ajudou a esclarecer algumas coisas, aproveita e compartilha com outras famílias. Se você quiser saber mais sobre uma criação com respeito, limites e acolhimento, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.